Primaz de Comunicação apresenta Primaz em Debate, Eleições 2020. Candidato Celso Cota, 1 minuto para a sua apresentação. Bom, eu quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pela rede social. Quero cumprimentar nossos... 1 minuto. Ok. Cumprimentando a todos que nos acompanham na rede social. Quero cumprimentar a Primaz pela bela iniciativa de reunir todos os candidatos nessa eleição para o bate-papo, para o debate. Cumprimentar você, Luiz, e toda a equipe. Quero também a todos os concorrentes nesta eleição. Quero saudar aí o Bruno Mol, Roberto Rodrigues, Nilton Godoy, e quero, assim, na sua pessoa, Patrícia, cumprimentar todos os professores e professoras pelo seu dia de hoje. Bom, eu sou Celso Cota, tenho 59 anos, estou candidatando pelo MDB, trago comigo um vice-prefeito, Cristiano Vilas Boas, que foi o resultado de uma ampla coligação feita aí com mais 4 partidos, o PL, o Avante, o PV e o PT, indicaram o Cristiano como vice-prefeito da chapa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agora é a vez de Patrícia Ramos, 1 minuto para a apresentação. Olá a todos e todas. Quero, antes de tudo, aproveitar para parabenizar todas as professoras, trabalhadores da educação, nesse Dia dos Professores. Como eu e como meu vice, professor Yuri, nós estamos no chão da sala de aula, vivendo os ataques, inclusive discursos hipócritas de políticos que atacam os nossos direitos, que destroem os serviços públicos para a nossa classe e a classe trabalhadora. Enquanto os empresários, eles são representados pelos meus adversários aqui no debate, né? E eles enchem o bolso, né? Inclusive nesse período de pandemia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Patrícia Ramos, sou moradora do bairro Morada do Sol, sou militante revolucionária do PSTU, candidata pela Frente Mariana Socialista, com o número 16 e junto com o PSOL. Vou apresentar aqui uma saída contra todos esses candidatos aí, partidos que representam os ricos e poderosos, gente, com raça e classe, com a história do nosso povo na cabeça e com um programa com mudanças reais nas mãos. Nós vamos juntos e juntas, nós vamos aquilombar, Mariana, o mundo pela classe trabalhadora. Pela ordem do sorteio realizado na videoconferência preparatória, seria a vez do candidato Chico Veterinário. Em ele não participando, seguimos com a vez de Bruno Mol. Boa noite a todas e a todos, boa noite a todos que participam desse debate, aos meus concorrentes. Boa noite à Agência Primaz, na pessoa do Luiz, pela brilhante organização deste evento, um evento democrático, importante, nesse momento de eleição, onde nós teremos a oportunidade de escolher quem governará a cidade para os próximos anos. É importante ressaltar aqui a importância deste momento, da democracia, mas, sobretudo, do respeito a todos os candidatos. Eu já manifesto aqui o respeito a todos que participam. Debate político não é ringue de ataque, não é local para apontar os erros ou aquilo que não deixou de ser feito dos candidatos, mas sim as propostas que nós temos. Então, todos que estão nos participando, nos acompanhando nas redes sociais, terá a oportunidade de ver o que o seu candidato tem a apresentar, e não ataques a concorrentes que estão participando aqui desse debate. Muito obrigado e nós seguiremos um debate propositivo. Agora é a vez do candidato Nilton Godoy, 1 minuto para a sua apresentação inicial. Boa noite a todos e a todas. Minha saudação à Primaz, à Agência Primaz, por debater as propostas de apresentar à população nesse debate democrático. Quero saudar aqui os meus concorrentes nesse debate, o Celso Cota, a Patrícia Ramos, o Roberto Rodrigues e o Bruno Mol. Dizer que sou candidato a prefeito de Mariana, junto com o vice-tenente Freitas. Não sou um político de carreira, sou um técnico que tem como base o que eu fiz e edifiquei durante o tempo da minha vida profissional e política.
Agradecer ao povo de Mariana pela oportunidade de estar aqui representando e principalmente a todos aqueles que nos assistem e que nos vão permitir fazer um debate propositivo e respeitoso. Bom, o último candidato a fazer a sua apresentação, portanto, é Roberto Rodrigues. Por favor, 1 minuto. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a Primaz pela iniciativa, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, no FaceTime, que nesse momento aí de democracia é a hora de analisar as propostas. Queria cumprimentar os candidatos que colocam seus nomes aí ao crivo da urna, tá? Cumprimentar os professores no dia de hoje. Eu tenho 58 anos, fui prefeito em 2012 por 11 meses e estou colocando aí o nome como uma oportunidade de voltar a servir Mariana, né, na administração que nós fizemos em 2012. Agora eu estou acompanhado com o Deilson Ribeiro, tá, que é vereador, e está vindo com a chapa de vice pelo Democratas e o PTB. Muito obrigado e um bom debate para todos. Muito bem, terminadas as apresentações iniciais, nós vamos passar agora à segunda parte do primeiro bloco, dando início ao debate propriamente dito. Estas são as regras definidas previamente e acatadas pelos candidatos. No primeiro bloco, o tema é livre. Cada candidato ou candidata, em ordem definida por sorteio prévio, faz uma pergunta. A escolha de quem vai responder é livre, mas cada candidato só pode ser escolhido uma vez, e todos deverão responder ao menos uma pergunta. A pergunta deverá ser realizada em 30 segundos e o candidato questionado tem 1 minuto e meio para responder. A réplica tem duração de 1 minuto e a tréplica de 30 segundos. Muito bem, entendidas as regras, damos início ao bloco com perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Chico Veterinário seria o primeiro pelo sorteio realizado anteriormente. Não estando presente ao debate, passamos para o segundo da lista do sorteio, que é o candidato Celso Cota. Celso, a quem você dirigirá a sua pergunta? Vou dirigir minha pergunta ao candidato Bruno Mauro. Bruno, como você avalia a relação da Prefeitura de Mariana junto à Renova? Haja visto a satisfação das pessoas com referência, com relação à reforma do Jardim e também em relação à demora na compensação da nossa cidade em vários projetos estruturadores necessários aqui à nossa cidade. Candidato, obrigado pela pergunta. Infelizmente, Mariana foi acometida pela tragédia de Fundão em 2015, o que deixou Mariana em uma situação realmente muito delicada e perante a opinião pública. E em 2016 nasce a Fundação Renova com a promessa de reparar e compensar os danos causados pela tragédia de Fundão. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. E uma demonstração muito clara de que quiseram trabalhar sozinhos e não conseguiram. E hoje, como você muito bem colocou, a reforma do Jardim, que foi uma iniciativa dessa gestão, um pedido para a Fundação Renova, para que descaracterizasse o Jardim de Mariana, e nós avisamos isso no ano passado, dia 25 de setembro de 2019, nós pedimos para que a população fosse ouvida e que os marianenses participassem da revitalização daquele espaço. Infelizmente, não fomos ouvidos
nem pela Fundação Renova, muito menos por essa gestão que aí está. E hoje os marianenses perderam o Jardim, que é um cartão postal da cidade de Mariana, e a Renova já gastou 10 bilhões de reais, aproximadamente, e até hoje os marianenses não foram compensados e nem reparados pela tragédia de Fundão. De uma clara demonstração que não houve projetos e iniciativa do Executivo para que a Renova viesse cumprir o seu papel. Muito bem, candidato Bruno Moll, eu também tenho essa impressão. Essa impressão eu tenho percebido na conversa ser feito, conversando com as pessoas, onde que a impressão que o povo de Mariana está manifestando é que faltou gestão em relação a planejamento para que a Renova pudesse, e a Renova Vale e a Samarco pudesse estar atendendo as demandas da cidade em várias áreas. Ou seja, depois de um grave momento que nós passamos, a prefeitura precisava de entender naquele momento que era uma oportunidade também da gente ter recurso para ter vários projetos estruturais, coisa que nós não estamos percebendo, lamentavelmente. Candidato Celso, infelizmente o que nós vemos hoje é a segunda onda da lama varrendo a nossa história, a nossa cultura, o nosso patrimônio e mais uma vez uma inércia do Poder Executivo em exigir da Renova, que é sim a nossa parceira, e nós precisamos de estreitar o diálogo com a Renova, Vale e Samarco, mas mostrando que Mariana precisa de apresentar os seus projetos estruturadores e não deixá-la agir da forma que está, sem um planejamento e sem projetos estruturadores para a nossa cidade. Muito bem, agora é a vez do candidato Newton Godoy fazer a sua pergunta. Lembrando, candidato Newton, que ela não pode ser direcionada ao Bruno. Então, Newton Godoy, por favor, diga a quem dirige a sua pergunta e em 30 segundos faça a sua pergunta, formule a sua pergunta. Ao Roberto Rodrigues. Candidato Roberto, você deixou 74 milhões em caixa na prefeitura quando você deixou de ser prefeito. Você não acha que esse recurso poderia ter sido melhor aplicado do que foi? Alô? Alô? Oi? Bom, estão me ouvindo? Alô? Oi, Roberto. Estão me ouvindo? Claro que poderia ter sido melhor aplicado. Os 75 milhões que eu deixei em caixa poderiam ter resolvido muitos problemas crônicos que hoje Mariana sofre, né? Água, saneamento básico, UTIs, tinha dinheiro para resolver tudo isso, mais habitação. O problema é que se gastou mal. Eu não sei dizer como, tá? Mas se gastou o dinheiro. O fato é que os 75 milhões ficaram em caixa e gastaram. Agora, se a gente olhar para trás e ver como se gastou, a gente não acha. As UTIs que eu tinha deixado no orçamento para serem feitas, por exemplo, com o dinheiro, hoje todo mundo está falando que vai fazer, né? Já podia ter sido feito há 8 anos atrás, tinha dinheiro e orçamento. A água, todo mundo fala aí que resolve com 15 milhões. Então, saneamento básico com 50. A Mariana podia estar toda resolvida. Então, claro que podia ter sido gasto melhor o dinheiro. A habitação podia ter sido resolvida também. Então, foi muito dinheiro que se gastou em Mariana e os problemas continuam os mesmos, né? De 8 anos atrás, desde que eu larguei a prefeitura, eu olho e vejo que Muito a mesma coisa, só que pior. A réplica. Roberto, você acha então que esse dinheiro foi mal investido e que você faria diferente? Você
acredita que uma pessoa que já teve a oportunidade de fazer mais de 2 mandatos, e teve esse recurso às mãos e não conseguiu aplicá-lo corretamente, poderia ter aplicado de forma melhor? Claro, é uma pergunta que eu fico fazendo. Por que, por exemplo, as obras inacabadas de Mariana não foram terminadas? Tinha dinheiro em caixa e as obras estavam lá para serem terminadas. Por que não terminaram? Aí eu pergunto, né? Celso, por que não terminou as obras que você mesmo começou com dinheiro em caixa? Tinha o dinheiro, as obras eram suas, idealizadas pelo seu governo, teve oportunidade. Roberto, isso não sei a resposta. Por favor, candidato, indique a quem ela será direcionada e a formule em 30 segundos. Quem? Eu? Bom, vou direcionar ao Celso. Entre a gestão, desde 2000, de 2000 até hoje, tá? O SAI gastou nesses 20 anos 298 milhões em investimentos de obra. Como é que a gente gastando 298 milhões em 20 anos no SAI, ainda sofre de falta d'água crônica? E a falta d'água crônica é ao longo dos 20 anos, não é hoje. Há 20 anos a gente vem sofrendo falta d'água todo ano. Roberto, talvez seja porque, ao sair do governo, não fiquei 20 anos no governo, dá a impressão que eu fiquei 20 anos. Eu fiquei nos 8 anos. Primeiros 8 anos, eu passei no departamento de água e esgoto, num sistema de autarquia que funciona, que a cidade funciona, como aqui em Itabirito, como também em Ponte Nova, ou seja, da água. Nesse período, nós fizemos condições e fizemos ampliação do SAI de Sage Mariana, da Sul, que foi construído no governo do Castro, ampliado e melhorado no nosso governo. Fizemos a estação de tratamento da Ilha de Cássia, no Matadouro, e investimos fortemente em distribuição de água. Se esses valores aí se gastaram isso em 20 anos, eu não fiz esse levantamento, mas com certeza nem a metade disso nós investimos no nosso, porque a gente não tinha só tudo investindo no SAI. Agora, se cada um que fizer a sua parte, não ia ficar para 2000 tantos outros investimentos. Quando eu saí da prefeitura no meu terceiro mandato, onde eu fui tirado faltando um mês, nós deixamos um projeto já pronto para licitar, que era da ETA do Bombaça, para fazer uma estação de tratamento na Prainha, bombeando essa água para São Gonçalo e bombeando para o Rosário, sobrando mais água para os partes da cidade, porque esses lugares que eu citei a você, Roberto, são abastecidos pela ETA Sul, e abastecidos por esse novo investimento, ou seja, mais um ano e meio, mas essa é a estrutura. Nós tínhamos um planejamento forte para a água de Mariana, como nós temos agora no nosso plano de governo. Fica muito difícil para mim e para a população aceitar que... Por favor, Roberto, sua réplica. Fica muito difícil para mim e para a população aceitar que 4 anos ou 8 anos é pouco tempo para resolver o problema de uma água de uma cidade. Você já teve 8 anos, você falou 8 anos, depois mais 2, o governo atual teve 6, tá? E a população continua sofrendo por causa de água. Porque as licitações iam acontecer. A solução da água não passa por captação, passa por reservatório. A captação na seca, ela diminui. Então, se você trata 10 litros por segundo nas águas, esse tratamento cai para 2 na seca. Então, se você não tem reserva, você vai faltar água de qualquer jeito. Eu acho que falta mesmo a vontade política para resolver o problema da água em Mariana.
porque 8 anos é mais do que suficiente para você resolver. E 6 anos é mais do que suficiente para resolver. Há 20 anos nós sofremos com isso. E isso daí, para mim, é um descaso com a população, é falta de vontade de resolver. Eu estou na minha réplica. Roberto, nunca faltou da nossa parte falta de vontade de resolver. Tanto é que todos os exemplos que eu dei foi feito por nós é que fizemos. Agora, tirando o nosso governo, eu quero que me mostre nesses 20 anos, onde eu tive a oportunidade de estar 10 à frente da prefeitura, o que foi feito. Uma só obra a favor da Água de Mariana. Agora, uma só obra na frente da Água de Mariana. Deverá formular a sua pergunta. E lembrando que as regras desse bloco indicam que todos têm o direito de responder uma vez. Agora faltam as perguntas de Bruno Moll e Patrícia Ramos. Como a candidata Patrícia Ramos ainda não respondeu e, portanto, ela não pode ser perguntada para ela mesma, nós vamos pedir ao Bruno Moll que dirija a sua pergunta à candidata Patrícia Ramos, que, por sua vez, encaminhará a pergunta, quando for a sua vez, ao candidato Nilton Godoy. Bruno Moll, 30 segundos para a sua pergunta, direcionada à candidata Patrícia Ramos, por favor. Patrícia, a Fundação Renova iniciou com a construção do Bento e Paracatu, as duas comunidades diretamente atingidas pelo desastre de barragem. E um dos vários questionamentos que nós tivemos na Câmara Municipal foi que as contratadas pela Renova traziam quase 70% da sua mão de obra, e muitas delas mão de obra que nós tínhamos na nossa cidade de fora. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Aqui fora Renova, né? É sempre bom a gente marcar essa posição, não tem diálogo não, como empresa que foi criada para ser maquiagem dos criminosos da Vale e Samarco, né? E tanto é que os trabalhadores terceirizados, né? Sempre bom lembrar da greve dos trabalhadores da HTB, que fizeram a partir de uma necessidade, de uma reivindicação de rebaixamento de salário, e que a gente vê que desde sempre, inclusive pela conivência dos governos, da Câmara e da Prefeitura, a Renova ela manda e desmanda aqui na nossa cidade. E não é só com relação à contratação de pessoas de fora, não, porque precisa. O desemprego está batendo na porta aí de todo mundo, né? Então, a questão é criar oportunidades para quem vem e também colocar questões para que os trabalhadores aqui de Mariana eles tenham possibilidade de assumir cargos não só em terceirizadas, mas pensar que essas empresas elas precisam de vir aqui para dar retorno para a população com questões sociais e com trabalhos dignos. Isso daí significa, então, não só vagas de empregos com salários rebaixados, não, mas também com vagas de emprego em postos de trabalho que estão valorizados, e por isso a gente continua falando fora Renova, por um novo modelo de mineração que as grandes empresas elas cumpram o que elas têm que retornar para a nossa cidade. Quando nós percebemos que a Renova estava se omitindo nas informações desses questionamentos que nós fizemos por várias vezes na Câmara, inclusive denunciamos algumas conivências do Cine, que deveria ser o órgão onde os trabalhadores marianenses teriam a porta aberta de acesso a essas empresas, nós percebemos que houve sim esse ato criminoso dessas empresas contratadas, trazendo essas mãos de obra de fora, muitas delas do norte e nordeste do país. Infelizmente, esses trabalhadores, quando forem desligados das empresas, muitos deles não voltarão para suas terras, como aconteceu na expansão da P4P, da empresa Samarco. Então, eles ficarão em Mariana, muitos deles, a grande maioria, sem emprego e indo para áreas de ocupação irregular. Foi um dos nossos questionamentos, inclusive fizemos várias reuniões com a Fundação Renova, com o Executivo, mas infelizmente houve uma inércia do Poder Executivo e tanto do Cine, um problema tão grave em Mariana.
Interessante você falar isso, Bruno, porque nenhum governo, nenhum vereador esteve encampando uma luta pela questão da Samarco aqui. Muitos deles encamparam a luta, na verdade, pelo Fica Samarco, quando a criminosa ela estava aqui sendo defendida pelos governos. Então, quando a gente fala fora Renova e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, seja dos trabalhadores e trabalhadoras da Samarco, mas também das terceirizadas, a gente precisa de fato, ações que garantam um trabalho. Bom, nós tivemos um pequeno problema de áudio com a candidata Patrícia Ramos, então vamos abrir novamente a contagem para que ela faça a sua pergunta direcionada ao candidato Newton Godoy. Patrícia Ramos, por favor. Tá, agora é direcionado para o Newton Godoy, né? Vocês ouviram a minha resposta, minha tréplica. Não, eu não ouvi, mas tudo bem. Tá, olha só, então com relação à tréplica que a gente sabe pelo Fora Renova, é justamente isso, gente, porque a maquiagem que foi criada para a Samarco é justamente para que a Samarco ela não responda, inclusive pelos terceirizados, porque a lei da terceirização, ela rebaixou o trabalho dos trabalhadores aqui. Então, quem mantém essa negociação, essas conversas com a Renova, de fato, sim, omite a qualidade de vida que foi rebaixada pelos trabalhadores, os ataques aos direitos dos trabalhadores terceirizados que vêm de fora e também a omissão de falta de emprego dos trabalhadores aqui. Então, a gente precisa de exigir que quem responda pelo crime seja a Vale, a Samarco e a BHP. Nenhuma empresa testa de ferro, não. Candidata Patrícia, o seu tempo está terminado. E agora sim você pode fazer a sua pergunta, porque antes o seu áudio havia caído quando fazia a tréplica. 30 segundos, Patrícia, por favor. Obrigada, Luiz. Então, pergunta para o Newton, né? É bom a gente pensar aí, porque ele recentemente colocou um vídeo fazendo críticas à falta de água de Mariana, né? Responsabilizando gestões anteriores sobre o desmonte do SAIM. Você deve ter razão para falar das outras prefeituras, inclusive. Mas olha só, você se esqueceu que é vice-prefeito do prefeito Du. Por que em 4 anos você não fez nada de efetivo quanto à estrutura de água na cidade, sendo que se autoelogia aí, que é um homem técnico, né, que constrói? Lembrando que no seu governo foi quando houve a instalação do TBO, que cobra e escancara o problema da água aqui em Mariana. Patrícia, eu remeto o meu passado a obras que fiz e obras que pude participar. E eu participo de um governo, mas eu sou o vice-prefeito da cidade. As maneiras de fazer e de pensar são diferentes. Posso citar aqui como exemplo o governo do Fernando Henrique e do Itamar Franco. O Fernando Henrique foi o vice do Itamar Franco e depois foi presidente da República. São governos totalmente diferentes. Então, a gente não quer dizer que no mesmo governo concorde com tudo que foi feito da maneira que foi feito. Com relação ao que você pergunta de por que eu não fiz, nós vivemos nesse período a pior condição de investimento com a queda da barragem e a receita caindo. A recuperação dessas receitas se deu agora, bem recentemente, ao fim do mandato. E a minha proposta é utilizar de forma adequada os recursos que agora estão voltando para Mariana para concluir as obras e os projetos que foram elaborados nesse governo. Muita coisa foi produzida como projeto e já tem condição de ser executada de imediato. Bom, fica parecendo que vice não tem papel nenhum no governo, né? Inclusive, existe programa de governo que o vice ele se compromete quando faz coligação. Então, é importante a gente pensar aqui. E aí, a gente lembrando aqui, todos eles aí têm vices, é bom de ver quais são as coligações que foram feitas, né? Então, olha só,
Aí outra coisa também, não foi só rompimento de barragem, não. Quando a gente não nomeia que foi crime, a gente aceita tudo isso que aconteceu até agora, né? E aí o que a gente vê tem a ver com o desmonte do serviço público, que é uma realidade. Nós lutamos para barrar esse ataque, inclusive como professora de serviço público, né? A situação do SAAI, ela não é diferente. Por isso que nós defendemos, sim, o projeto de lei de iniciativa popular Água é um Direito, com o SAAI gerido por trabalhadores, capacitados que tem lá, eles que sabem a realidade disso, e são eles que vão prestar contas para o Conselho Popular. Nós não podemos aceitar uma autarquia como cabide de emprego para vereadores, para políticos aí que se fortalecem nesse processo, né? Nós precisamos, sim, de captação, tratamento e distribuição de água de qualidade. Eu concordo com você quanto ao SAAI, no que diz respeito a ele não ter sido estruturado e não teve condições de investimento nesse governo, a não ser agora no final. Ele poderia ter sido estruturado muito melhor e, para você ter uma ideia, num evento de 16 de julho, o governador Pimentel assinou um contrato com a Mariana que daria 15 milhões para investimento na água. Contrato esse assinado junto com o deputado Tiago Costa, base do governo. E esse dinheiro não chegou. Era um investimento suficiente para resolver a adução da água, para não termos a falta de água que temos hoje. Nós tínhamos temos uma solução, quando eu falo que é vista diferente. Acabou o tempo dele, né? Muito bem, nós terminamos essa primeira rodada de perguntas, mas antes de encerrar, eu gostaria de dar um aviso, uma justificativa de por que estou sem máscara. Eu estou num ambiente praticamente isolado, o meu companheiro jornalista Marcelo Sena está a quase 3 metros de mim. Os outros integrantes da equipe Primaz estão em outra dependência desse nosso estúdio. Então, nós optamos por fazer essa entrevista de modo remoto, exatamente em observância às normas, às recomendações de distanciamento social. Portanto, finalizamos aqui o nosso primeiro bloco desse Primaz em Debate. Faremos um intervalo agora e retornaremos em 4 minutos. Perdão.